Olá pessoal, vamos agora ao capítulo 2, a relação entre a infraestrutura e as superestruturas. Já falei anteriormente um pouco, sobre essa relação da infraestrutura com a superestrutura, um tema tão caro ao marxismo, e isso se reflete também na própria filosofia da linguagem que Bakhtin nos traz. Falamos na aula anterior sobre a ideologia, e como ela é influenciada pela infraestrutura. Então surge aqui a questão de saber como a infraestrutura determina a ideologia. E Bakhtin faz justamente uma observação em relação a essa pergunta, Há perguntas que tratam da relação infraestrutura e superestrutura como sendo uma relação determinada, mecânica. Não se trata aqui, pessoal, de uma relação meramente causal, de uma relação mecanicista. E o que quero dizer com isso? Que a infraestrutura determina de forma mecânica a ideologia. Não é assim que é entendido aqui. Nós vamos ter aqui, pessoal, influências recíprocas da infraestrutura com a ideologia. Bakhtin nos traz um seguinte exemplo. Ele traz aqui um romance de Turgenev, O Homem Supérfluo. Se a gente fosse considerar aqui, esse homem supérfluo, compreender o homem supérfluo, esse signo que é ideológico, se a gente fosse compreender fazendo uma relação meramente causal, com a infraestrutura, a gente poderia dizer que a utilização de homem supérfluo faz referência ao empobrecimento da nobreza, de onde o tema homem supérfluo na literatura se torna algo compreensível. Então, entender aqui como uma relação meramente causal, mecanicista, é ter em mente a decadência econômica da nobreza, em primeiro lugar, mas não se deve compreender homem supérfluo, fazendo uma relação mecânica, com a infraestrutura. O que se deve aqui é se voltar para as páginas do próprio romance. E examinando as páginas desse romance, nós veríamos a compreensão dessa expressão. Então, pessoal, não se deve aqui buscar a compreensão de homem supérfluo na infraestrutura da sociedade, mas sim na estruturação da obra romanesca, vista como um todo único. E é claro, a estruturação desse romance tem uma estreita ligação com as demais transformações no conjunto da literatura. Então nós estamos falando aqui de um aspecto da superestrutura, E essa superestrutura, que no caso seria a obra literária, vai trazendo a infraestrutura. Então é dentro da obra literária, no caso específico deste romance, que nós nos deparamos com a infraestrutura necessária para a compreensão da expressão homem supérfluo. Então, pessoal, o problema da relação recíproca entre a infraestrutura e as superestruturas é um dos problemas mais complexos. E a essência deste problema liga-se à questão de saber como a realidade, a infraestrutura, determina o signo, E como o signo reflete e refrata a realidade em transformação. Então, pessoal, se eu vejo a ideologia como sendo influenciada pela infraestrutura, obviamente esta ideologia ela vai se manifestar em um signo ideológico, Ela vai se materializar em um signo ideológico. Signo ideológico este que carrega em si, esse aspecto ideológico, e que vai participar das interações sociais. Ele participa da compreensão do mundo. Então, eu compreendo o mundo por meio dos signos. Se eu sou influenciado pela infraestrutura, eu, obviamente, me utilizo dos signos ideológicos para compreender esta infraestrutura. E se eu sou influenciado por ela, obviamente, para ser influenciado, eu preciso compreendê-la de tal forma. E aí que o signo ideológico vem, para me auxiliar nessa compreensão. Então, o signo, pessoal, que é ideológico, que
é influenciado pela infraestrutura, ele participa da compreensão da própria infraestrutura. Ou seja, ele é como se fosse um instrumento para a própria influência que a infraestrutura desempenha, né, na superestrutura. Portanto, nós temos aqui uma relação recíproca entre infraestrutura e a superestrutura. A palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político. A palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. As relações de produção e a estrutura sociopolítica que delas diretamente deriva determinam todos os contatos verbais possíveis entre indivíduos, todas as formas e os meios de comunicação verbal, no trabalho, na vida política, na criação ideológica. A psicologia do corpo social é justamente o meio ambiente inicial dos atos de fala de toda a espécie. Então, estudar os atos de fala dos indivíduos é estudar a psicologia do corpo social. E essa psicologia do corpo social deve ser estudada de dois pontos de vista diferentes. Primeiramente, o ponto de vista do conteúdo, né? O conteúdo que vai ser veiculado, e do outro ponto de vista, a maneira como esse conteúdo vai ser veiculado. Então, como esse conteúdo vai chegar até nós. Seriam aqui os tipos e formas de discurso, o que nós podemos aqui compreender como os gêneros discursivos. A tipologia desses gêneros discursivos é um dos problemas vitais para o marxismo. Cada época, cada grupo social tem seu repertório de formas de discurso na comunicação socio-ideológica. A cada grupo de formas pertencentes ao mesmo gênero, isto é, a cada forma de discurso social, corresponde um grupo de temas. Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Então, nós podemos dizer, pessoal, que o signo ele é social, né? As formas do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos, como pelas condições em que a interação acontece, né? Então, nós temos aqui a organização social e o momento da interação. Se há mudanças na organização social, ou mesmo se há mudanças nesse momento em que ela está acontecendo, o signo vai ser modificado. E é justamente uma das tarefas da ciência das ideologias estudar esta evolução social do signo linguístico. Só esta abordagem pode dar uma expressão concreta ao problema da mútua influência do signo e do ser. É apenas sob essa condição que o processo de determinação causal do signo pelo ser aparece como uma verdadeira passagem do ser ao signo, né? Então, como um ser, né? Algo do mundo real, né? Concreto, como este ser se transforma em signo, ou como ele é refletido em um signo, como ele é refratado em um signo. E nós vimos que a ideologia vai ser de fundamental importância, né, na qualidade desse reflexo ou dessa refração, uma vez que o signo ideológico pode refletir da forma mais fiel possível uma realidade, ou ele pode deturpar esta realidade. A gente não pode separar a ideologia da realidade material do signo, não pode dissociar o signo das formas concretas da comunicação social e não pode dissociar a comunicação e suas formas de sua base material. Ou seja, a base material, a infraestrutura, vai se relacionar com a comunicação e as formas, né, de comunicação, realizando-se no processo da relação social todo signo ideológico e, portanto, signo linguístico, né,
se vê marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social demarcados. Então, compreender um signo ideológico é compreender o horizonte social de uma época e também o grupo social determinado. Então, pessoal, o signo ele se cria entre indivíduos no meio social. O objeto, né, que se transforma em signo, ele deve ter, obviamente, uma significação interindividual. Então, para um determinado objeto se transformar em um signo ideológico, ele deve ter esta significação entre indivíduos, uma vez que se trata de algo social. Ou seja, pessoal, não pode entrar no domínio da ideologia, tomar forma e aí deitar raízes, senão aquilo que adquiriu um valor social. É por isso que todos os índices de valor com características ideológicas, ainda que realizados pela voz dos indivíduos, ou, de modo mais geral, por um organismo individual, constituem índices sociais de valor, com pretensões ao consenso social. A realidade que dá lugar à formação de um signo é chamada de tema do signo. Cada signo constituído possui seu tema, né? A sua realidade. Então, cada manifestação verbal tem o seu tema. O tema ideológico possui sempre um índice de valor social. Todos estes índices sociais de valor dos temas ideológicos chegam igualmente à consciência individual. E nessa consciência, né, individual, nós vamos ter índices individuais de valor. E mesmo que a consciência individual absorva esses índices como sendo seus, a fonte desses índices individuais não se encontra na consciência individual, mas sim na consciência coletiva. O índice de valor é, por natureza, interindividual, ou seja, a valoração que nós damos às coisas, né, aos textos, enfim, a tudo. Esta valoração, ela tem uma origem social. Pois bem, voltando a algo que nós falamos aqui no início da aula, o ser, ele se reflete no signo, mas ele não apenas se reflete, ele também se refrata. E o que vai determinar essa refração? Ou seja, o que vai determinar essa forma enviesada, né? Não se trata de um mero reflexo, mas sim uma modificação que ocorre nesse reflexo. Então a gente tem uma realidade alterada, né? Se manifestando em um signo. E o que vai determinar esta modificação da realidade, esta transformação da realidade presente no signo, vai ser justamente o confronto de interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica, ou seja, a luta de classes. Então, a luta de classes, ela vai se manifestar onde, pessoal? No signo ideológico, na forma como a gente vê o mundo. Agora, atenção, classe social e comunidade semiótica não se confundem. Nós, enquanto falantes, né, do português, pertencemos à mesma comunidade semiótica. No entanto, nós aqui, né, pelo menos acredito eu, né, podemos pertencer a classes sociais diferentes. Mas isso não quer dizer que todos aqueles que pertencem à mesma comunidade semiótica, né, que se utilizam da mesma língua, isso não quer dizer que todos eles pertençam à mesma classe social. Então, classe social e comunidade semiótica não se confundem. E justamente pelo fato de, em todo signo ideológico, confrontarem-se índices de valor contraditórios, né, é que a gente vai ter o signo como sendo a arena onde se desenvolve a luta de classes. Aquilo mesmo que torna o signo ideológico vivo e dinâmico faz dele um instrumento de refração e de deformação do ser. A classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter intangível e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices sociais de valor que aí se trava, tornando, portanto, o signo monovalente. Na ideologia dominante,
o signo ideológico é sempre um pouco reacionário e tenta, por assim dizer, estabilizar o estágio anterior da corrente dialética da evolução social e valorizar a verdade de ontem como sendo válida hoje em dia. Então nós podemos perceber, pessoal, que esta conservação, esse aspecto conservador, né, esse aspecto de imutabilidade do signo, remete justamente à ideologia da classe dominante. Uma vez que não é do interesse da ideologia dominante, essa perspectiva de transformação, essa perspectiva de mudanças, que é próprio, né, do modo dialético de ver o mundo. Então, nos limites dessa ideologia dominante, é que a gente vai ver o caráter refratário e deformador do signo ideológico, tá bom? Na próxima aula, nós vamos ver a filosofia da linguagem e a psicologia objetiva. Bons estudos a todos e até a próxima.